Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá amigos, olá amigas, com grande alegria estamos aqui mais uma vez para estudarmos um assunto maravilhoso que nos foi dado para que a gente possa reflexionar nesta atividade de hoje. O tema que vamos abordar nessa palestra será: não deixe escapar a oportunidade do sucesso em sua vida. E ele está baseado neste livro, Convite à Felicidade, volume 1, de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Eu vou utilizar também outros livros que no decorrer da atividade eu os vou apresentando. Inicialmente, a gente vai abordar um texto da página 21, que é o capítulo 1, O Meu Destino Dirige-se para a Luz. E o tema do primeiro tópico aqui é o seguinte: renovo-me agora. Quando despertamos do sono e regressamos novamente para o mundo da realidade, descobrimos aí um novo eu renascido. Mais abaixo, o Dr. Taniguchi fala: parece-nos que todas as coisas do passado se foram completamente e ressurgem em nós a esperança e a vontade de viver uma nova vida. O ano novo é realmente a hora de renovação. Olha só, ele se refere aqui ao ano novo, mas o ano novo não é apenas o dia 1º de janeiro. Todos os dias são dias novos, todos os dias são anos novos, desde que a gente se proponha a renascer. Sempre que nós trabalhamos nosso renascimento, todas as coisas começam a mudar e a gente realmente passa a viver em um mundo de muito maior liberdade. Quando ele diz aqui, quando despertamos do sono e regressamos novamente para o mundo da realidade, descobrimos aí um novo eu renascido. Esse sono que ele se refere aqui não é apenas um sono físico, né? O texto também tem um sentido metafísico e vai muito além, né, da parte material, do sono material, a ideia literal do sono. Às vezes estamos acordados fisicamente, mas estamos dormindo para a vida. É preciso que acordarmos para a vida. E o que é acordarmos para a vida? É mudar o nosso olhar, mudar o rumo, mudar a direção da nossa existência.
Então, muitas vezes a gente está desperto fisicamente, mas está dormindo espiritualmente. E é necessário que a gente tenha essa coragem de darmos um despertar nossa própria existência. Somente assim a gente vai agarrar cada oportunidade do sucesso em nossa vida. E não vamos deixar passar nenhuma dessas oportunidades. É interessante que numa passagem do Evangelho de João, né, tem uma passagem bem interessante. O professor Masaru Taniguchi, o sagrado mestre Masaru Taniguchi, fala que o Evangelho de João é o evangelho mais espiritual dos 4 evangelhos, né? E no Evangelho de João há essa passagem em que Jesus pede a Pedro para jogar a rede do outro lado. Olha que interessante isso. Pedro, que era um pescador exímio, com seus amigos ali, colaboradores que pescavam também, já havia pescado a noite inteira e tal, e não tinham pego nenhum peixe. Jogaram a rede para cá, a rede para lá, nada de pegarem peixes. E aí ele encontra Jesus na praia e Cristo fala com ele assim: jogue a rede. Diz assim, o texto fala assim: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 21. Olha bem, lançai a rede do lado direito. O que significa isso que Cristo quis dizer para Pedro? Lançai a rede do lado direito. Ele disse: Pedro, acorda para a vida. Mude o seu ponto de vista. Tá? Lançar a rede do outro lado é mudar o nosso ponto de vista. Muitas vezes a gente está vendo uma situação, um desafio na vida apenas por um ângulo. E o Cristo fala: lance a rede do lado direito, ou seja, mude o foco. Olhe as coisas com os olhos da imagem verdadeira. Olhe as coisas para um lado positivo. Mude o foco. Joga a rede para o outro lado. E aí quando você muda o foco, quando você lança a rede do outro lado, você começa a colher a abundância de peixes. Que peixes são esses? São os resultados positivos na sua vida. Então, quando a gente muda o foco, muda a direção da nossa atividade, muda a nossa forma de enxergar a vida, com certeza esse novo olhar nos possibilita receber ou recolher essa abundância de grandes realizações, que são esses peixes, entre aspas, né? Então a gente deve sempre estar atento. Se as coisas não estão saindo da forma que nós desejamos na nossa vida, que tal lançar a rede do outro lado? Que tal tentar uma coisa nova? Que tal nos lançarmos voluntariamente em novos desafios? Com certeza a gente vai ter grandes resultados. E aqui continuando, né, no livro texto que nos foi dado para o estudo da noite, Convite à Felicidade, volume 1, na página 22, diz assim: renasci agora. Esse pensamento possui a força que nos impulsiona para uma vida nova e purificada. Por isso, mesmo quando não é ano novo, é muito importante pensar sempre: agora é o ano novo, agora é a nova vida. Nós renascemos todos os dias. Cada manhã é um renascimento. Olha só que coisa linda de se ver, de se ouvir, de se sentir. Cada manhã é um renascimento. Que a gente sempre possa pensar dessa maneira. Cada manhã é um novo renascimento. Eu sempre tenho que dizer isso para mim ao acordar de manhã. Cada instante, não só amanhã, cada instante da nossa vida é um renascimento. Então a gente deve sempre olhar com essa visão mais positiva, que eu estou renascendo a cada instante, a cada momento. No agora estão as grandes oportunidades da nossa vida. Então, quando o título dessa palestra diz: não deixe escapar as oportunidades do sucesso em sua vida,
Significa que essas oportunidades não estão ao acaso, ou em algum tempo específico, ou um momento específico, não. Estão no aqui e agora. No aqui e agora, com a vida que você tem hoje, com tudo que você vive hoje, você tem aqui todas as oportunidades para o seu sucesso. Então, nós temos na Seichonoye uma prática meditativa intitulada Meditação Shinsokan. O que é Shinsokan? Shinsokan, Shin é uma das acepções de Deus. Shinso, so, pensar, kan, contemplar. Então, Shinsokan, pensar, contemplar Deus. Há um livreto que vocês podem adquirir pela livraria virtual, intitulado Meditação para Contemplar a Deus, Shinsokan e outras orações, em que nós vamos aprender passo a passo como realizar essa prática. E nós temos realmente que nos esforçarmos para mudar esse nosso foco, mudar esse nosso olhar. Quando a gente mudar o nosso olhar, quando a gente mudar esse nosso foco, esse nosso ponto de vista, muitas coisas boas virão ao nosso dia a dia. Então, quando você passa a praticar a meditação Shinsokan, passa a fazer a leitura dos livros da Seichonoye, você vai tendo mais e mais intuições. Essas intuições não nos deixam desperdiçar o agora, não nos deixam desperdiçar as oportunidades que surgem a todo instante. Elas nos ajudam a agarrar o agora, elas nos ajudam a agarrar as oportunidades. Algumas pessoas dizem assim, mas eu tenho dificuldade em praticar a meditação Shinsokan. Eu tenho dificuldades em concentrar a mente. Não é isso? Muitas vezes essas coisas acontecem porque a gente fica contemplando Deus nas alturas e acha que um bate-papo com Deus é algo muito formal, né? É alguma coisa distante. E, na verdade, temos que nos aproximar mais de Deus. Trazer Deus para pertinho da gente. Conversar com Deus como se conversa com um amigo. Quando se faz isso, a meditação fica algo natural. Então, o mais importante, para que você não deixe escapar as oportunidades na sua vida, crie intimidade com quem dá a você essas oportunidades. E quem é essa força? Essa força é Deus. Mas enquanto você ficar adorando Deus nas alturas, ou um Deus distante, ou um Deus isolado, né? Essas oportunidades não vão serem visualizadas por você a todo instante. Então, não fique adorando Deus, colocando Deus no alto. Puxe Deus para o seu convívio na hora da meditação, num bate-papo com o Pai. Ou tem uma acepção de Deus como Pai ou Deus como Mãe. Ele nos acolhe nas duas formas, né? Então, procuremos realmente criar intimidade com Deus. É interessante que nós sabemos, estudamos nas religiões tradicionais, na Seichonoye, né? Que viemos aqui para servir, para sermos úteis às pessoas. Mas cuidado com essa palavra. Viemos para sermos úteis, viemos para servir. Mas não viemos para sermos servos. Importante termos essa consciência. Não somos servos, somos amigos de Deus. Quando você criar amizade, intimidade com o divino, que não está fora de você, mas que está dentro de você, aí todas as coisas passam a acontecer de forma natural. Isso está exarado na própria Bíblia, né? Lá no Evangelho de João também, no capítulo 15, Cristo fala assim: já não vos chamo servos, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o patrão faz, mas vos chamo amigos. Olha bem, crie intimidade, crie amizade com Deus, crie amizade com Cristo, crie amizade com o Mestre Masaharu Taniguchi, né? Nós reverenciamos o Cristo, reverenciamos o Mestre pelo trabalho que ele fez na divulgação da Seichonoye, por nos trazer a Seichonoye para toda a humanidade, mas criemos intimidade com eles.
proximidade, aí todas as coisas nos passarão a acontecer de forma natural. E agarrar as oportunidades também será algo natural. Mas enquanto há esse distanciamento entre eu e o Criador, entre eu e meu Pai, Pai eterno, Deus dentro de mim, realmente fica difícil de agarrarmos essas oportunidades. Então, aproveitemos cada instante da nossa vida para criarmos intimidade com Deus. Na Seitianoye, na Associação da Prosperidade da Seitianoye do Brasil, nós temos uma atividade chamada Ciclo de Estudos da Prosperidade. Aconselho a todos que estão me assistindo nesse instante a fazer sua inscrição para participarem desse evento maravilhoso chamado Ciclo de Estudos da Prosperidade, onde nós vamos aprender a gerenciar melhor a nossa própria existência, nossa própria vida, né? Eu me lembro que dentro dessa atividade, modalidade, Ciclo de Estudos da Prosperidade, há uma ferramenta fantástica chamada Projeto Prosperidade. Projeto Prosperidade, onde nós traçamos um projeto de vida em várias áreas, na área espiritual, na área pessoal, na área familiar, na área financeira, na área social. Espiritual, pessoal, familiar, profissional, financeiro e social. Você vai delinear um projeto de vida para a sua existência. E aí, hoje nós temos uma modalidade um pouco diferente. Nessa época, desse fato que eu vou contar agora, o Ciclo da Prosperidade, ele era apenas presencial. E tínhamos aula de Projeto Prosperidade. Hoje em dia mudou, né? Nós temos um novo ciclo, chamado New Ciclo, que ele é híbrido, ou seja, ele é virtual, com algumas aulas gravadas, inclusive aulas desse Projeto Prosperidade, como fazer o seu Projeto Prosperidade, e temos aulas presenciais também. E nessa época eram todas aulas presenciais. E eu já dava aula no Ciclo da Prosperidade e eu tinha uma aula vaga. E aí, quando eu tinha uma aula vaga, eu fui assistir uma aula de Projeto Prosperidade, de um outro preletor que estava conduzindo essa atividade. E ali me sentei como um aluno e fiz o meu Projeto Prosperidade naquele momento. E eu tinha um grande sonho, que era poder viajar para a Europa, né? Mas naquela época eu não tinha condições financeiras de fazer essa viagem à Europa. Mas o Sagrado Mestre Masato Taniguchi fala que para realizar sonhos não é necessário dinheiro, é necessário ideais, sonhos, imaginação criadora. A imaginação é tudo. Você vai trabalhar para realizar aquilo, mas quando você imagina, visualiza e acredita naquele potencial todo, as coisas começam a se manifestar, o dinheiro aparece, colaboradores aparecem e seu sonho se realiza. Então, eu estava nessa sala e comecei a anotar tudo que o preletor falava, fui anotando o Projeto de Prosperidade, fui montando meu Projeto de Prosperidade ali. E nasceu naquele momento a ideia, é hora de eu delinear essa viagem à Europa, de forma clara, objetiva. E eu pensei, Hélio Giovanni, você tem dinheiro para ir para a Europa? Não, mas dinheiro é um detalhe, como eu acabei de falar agora, eu tenho sonho, né? E aí comecei a pensar, quando acabou a aula, eu fui dar outras aulas, e ao final daquele ciclo, daquela atividade em Belo Horizonte, eu voltando para casa, eu pensei, por onde começar? Tinha feito projeto ali e tal. Vou começar pela parte mais fácil. Se eu quero comprar um carro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar a carteira de motorista, porque senão não tem como dirigir o carro. Eu fui por analogia. Se eu quero viajar para o exterior, para a Europa, a primeira coisa a fazer é tirar o passaporte, né? E eu pensei comigo, Giovanni, você tem dinheiro para tirar o passaporte? Não, o passaporte eu tenho dinheiro. E fui eu na Polícia Federal e tirei o meu passaporte. E já nessa época eu viajava muito pela Seitianoye, pela Associação da Prosperidade, orientando ciclos em várias cidades e estados do Brasil. E eu comecei a viajar com o passaporte. Tudo é imaginação criadora, gente. Comecei a viajar com o meu passaporte. Pegava um voo em Belo Horizonte, ia para o Rio de Janeiro, para Salvador, para São Paulo. Eu nunca pensava que eu estava indo para Salvador, para São Paulo, para Rio de Janeiro.
eu sempre pensava, estou indo para a Europa. Então, na hora da identificação no aeroporto, não levava carteira de identidade ou carteira de motorista, levava o passaporte. Chegava, estou indo para a Europa. Minha cabeça indo para a Europa. Europa, Inglaterra, lá vou eu. E assim eu fazia. Pegava o passaporte, pegava de novo, passava, viajava. Fazia aquele voo supersônico, aquela viagem para a Europa que durava 50 minutos. BH, São Paulo, voo supersônico. A hora que eu desci no aeroporto de Congonhas, por exemplo, em São Paulo, eu vibrava, que maravilha, cheguei em Londres, na Inglaterra, que beleza. Desci do avião, cadê o Big Ben? Cadê a Tower Bridge? Não sei. Deve estar em algum lugar. Mas a minha mente foi criando aquela visão. Fazia uma conferência na sexta-feira à noite, orientava ciclo sábado e domingo, no domingo retornava a Belo Horizonte. Pegava o voo, antes de pegar o voo no aeroporto de São Paulo, eu visualizava, meu Deus, que saudade do Brasil! Que saudade daquela comidinha mineira! Mas afinal, estou um mês aqui na Inglaterra, um mês na Europa, é hora de voltar. Pegava o voo da Inglaterra, São Paulo, Belo Horizonte, mais 50 minutos, descia em Confins, em Belo Horizonte. A hora que eu descia no aeroporto, eu fazia uma comemoração de mim para comigo mesmo. Cheguei, Brasil! Uhul! Estou de volta! Fiz umas 20 viagens para a Europa, gente, sem sair do Brasil. Parece coisa de gente maluco, mas o normal qualquer bobo faz. Mas o supranormal, o além do normal, é para nós que temos a consciência que somos filhos de Deus. Então, não deixar agarrar a oportunidade, acreditar na sua capacidade. Você pode realizar, né? Não deixe escapar as oportunidades do sucesso em sua vida. Como é que não deixar escapar a oportunidade? É não ver a dificuldade, não ver o obstáculo. Se eu tinha um obstáculo que era a parte financeira para viajar, eu vi a parte que eu podia fazer. Qual era a oportunidade que estava diante de mim? O passaporte. Eu agarrei a oportunidade, tirei o passaporte. E aí, fui juntando dinheiro. Um dia eu estava em Belo Horizonte, numa reunião de preletores, e o supervisor na época disse assim, olha, este ano teremos o curso internacional da Seite-Noé pela Paz Mundial em Frankfurt, na Alemanha. Quem desejar viajar para esse curso internacional, a primeira coisa a fazer é tirar o passaporte. Na mesma hora, eu que andava com o meu a tiracolo, sentado na primeira cadeira, me levantei e disse, o meu está aqui! O povo deu risada, os preletores riram, não é? E foi aquela festa e o pessoal achou engraçado, mas esse cara quer fazer o que com passaporte aqui em Belo Horizonte e tal? E quando acabou a reunião, uma preletora muito próspera disse para mim assim, Hélio Giovanni, gostei, eu gosto de jovens, ó jovem, eu, que tem essa decisão, essa vontade, esse entusiasmo, que eu vou para a Europa, o passaporte está aqui, eu gosto de gente com esse espírito de decisão, que não deixa escapar as oportunidades, que a todo momento está preparado para as oportunidades que vão surgir. Parabéns por causa da sua decisão de estar de uma forma inusitada, com um passaporte numa reunião de preletores. Você mostrou que você realmente agarra as oportunidades. Eu vou contribuir com o seu sonho. Eu já tinha uma parte do dinheiro e ela me arrumou uma considerável soma em dinheiro também para que eu pudesse viajar. Aí vem a reflexão, gente. Se nós não estamos preparados, se eu cruzasse os braços e falasse, vou tirar passaporte, não tiver condições de viajar, as oportunidades não viriam para mim. Então, na verdade, você tem que criar as condições. E aí, conversando com a minha amiga Genaína Nunes Rodrigues, grande preletora, que mora hoje em Brasília, né? Comentei com ela sobre essa viagem de preletores para o curso nacional. Conversa vai, conversa vem. Disse, por que nós não vamos por conta própria? Fica mais barato. A gente pode ficar na casa de um casal de amigos nossos. Nós temos na Inglaterra, que é a Sônia e o John. E ficamos na casa. E foi assim. Ela mesma comprou as passagens e ela morou muitos anos na Inglaterra. Ela fez doutorado em Londres, conhece bastante a Europa.
e ela comprou as passagens, eu acertei com ela depois, e fomos nós. Ao invés de irmos com a caravana, BH São Paulo, depois São Paulo, Frankfurt, na Alemanha, fomos de um voo direto, BH, Portugal, e depois Portugal, Londres. E assim foi, gente. A coisa foi se realizando, foi tomando forma, entende? Então as coisas acontecem no momento em que a gente toma a decisão de sermos felizes. Tudo está na nossa mão. A Escritura Sagrada fala assim: a mão fechada se torna um ponto e aberta se torna infinito. Está na nossa mão a decisão de sermos felizes. Então, não perca as oportunidades. Agarre a oportunidade quando ela passar por você. Não perca essa oportunidade. Mas a base de tudo foi eu colocar aquela ideia, aquela vontade, aquele sonho no meu projeto Prosperidade. Então, mais uma vez, reitero aqui um convite muito especial a cada um de vocês, a cada uma de vocês. Faça a sua inscrição para o ciclo de estudo da prosperidade, de acordo com o seu estado, o seu local, onde você esteja hoje. Não perca essa oportunidade. Você vai se abrir para um mundo fantástico. Por quê, gente? Você vai mudando as suas conexões. Vamos falar sobre isso mais à frente um pouco. Quando você muda as conexões, você muda a sua vibração. Entende? Você começa a atrair pessoas, situações, condições que vão ajudar você a realizar o seu sonho. Se eu for aqui enumerar quantas pessoas, quantos colaboradores se achegaram a mim para realizar esse sonho de ir para a Europa, seria uma pleiade grande de pessoas que eu teria que citar os nomes aqui. Mas me lembro de cada uma delas com muita gratidão, com muito amor. Então, quando você muda o seu padrão vibracional, muda as suas conexões, as coisas começam a acontecer de um modo fantástico. E interessante que como que Deus nos orienta, nos protege. Quando nós chegamos a Londres, eu estava um pouco apreensivo, porque o meu passaporte estava vencendo, já havia tirado há algum tempo, né, o passaporte, e eu não mencionei antes, na verdade, eu tirei o passaporte num ano, e demorou alguns anos para que eu viajasse, né? O passaporte estava vencendo, naquela época vencia com 5 anos, e estava quase vencendo, e eu falei, não vou tirar outro passaporte não, porque isso ainda está com validade. Só que esse aeroporto que a gente ia descer em Londres, o Heathrow, é um dos mais rigorosos aeroportos internacionais da Inglaterra. E eles são muito rigorosos realmente. E eu falei, meu Deus, e se eu for barrado no aeroporto e for deportado, né? Veio aquele sentimento na hora que nós chegamos em Londres. E aí a minha amiga Janaína pegou este livro maravilhoso aqui, ó, Sabedoria da Vida Cotidiana, volume 1. Ele falou assim, olha, Giovanni, eu sempre quando eu viajo, eu gosto de abrir o livro ao acaso, entre aspas, né? E ver que recado que o mestre quer nos transmitir. E eu ali sentado na aeronave, quando o avião aterrissou em Londres, e eu apreensivo, ela começou a ler. E leu um trecho assim. Não vou ler o trecho todo não, mas só a parte mais adequada que é o que nós estamos falando. Página 72. O televisor mental. Olha o que foi dito aqui. Todos os lugares aonde você vai são territórios de Deus. Não há um só lugar onde Deus esteja ausente. E você sempre está protegido por Deus. Nas viagens de trem, de automóvel, de navio ou de avião, Deus está sempre junto com você. Tome consciência disso. Lembre-se disso. Naquele momento eu me emocionei, eu rio à toa e choro à toa, fiquei muito emocionado, falei, uma resposta de Deus ao meu questionamento, à minha dúvida. Naquela hora, senti-me protegido por Deus, acabou toda a preocupação, ansiedade. Descemos do avião, fomos até a alfândega ali, foi uma pequena entrevista com o oficial ali, e na mesma hora fomos liberados e seguimos a viagem normal, né? Então a gente está sempre envolvido pelo amor de Deus. A gente não pode duvidar disso em momento algum. Estamos sempre envolvidos pelo amor grandioso de Deus, né? Então, gente,
O Sagrado Mestre Masaru Taniguchi fala em um livro dos jovens, há um capítulo que ele foi intitulado O Valor Inestimável dos Bons Amigos. Os bons amigos também nos fazem conectar com grandes oportunidades. Tá? É muito importante isso. Que conexão, o que seria o valor inestimável dos bons amigos? Traduzindo essa palavra, essa expressão, o valor inestimável dos bons amigos para os dias atuais, seria networking, fazer networking, né? Esse networking é uma rede de relacionamentos, não é isso? Networking, eu vi uma frase interessante, que networking é ser interessante e não interesseiro. Olha que legal isso. Networking é ser interessante e não interesseiro. Essa frase é do Janguier Diniz, né? Então, gente, a gente não deve fazer o networking apenas para nos beneficiar. Eu vou fazer amizade com as pessoas porque elas podem me ajudar a realizar sonhos. Isso aí é ser interesseiro. Networking, ao fazer networking, eu encontro pessoas que vão me ajudar a realizar sonhos, mas eu também vou trabalhar para ajudar essas pessoas a realizar os seus sonhos. É uma troca, uma ajuda mútua. Esse é o verdadeiro networking. É isso que a gente deve sempre ter em mente ao aumentar as nossas conexões. E quanto mais ampliar nossas conexões, mais networking a gente vai fazer e mais situações positivas a gente vai atrair. Como é que está a sua conexão hoje? Vem a pergunta: com quem eu estou me conectando hoje? São pessoas que alavancam a minha vida? Então, tudo isso a gente deve pensar, né? Tipo de pessoa eu tenho convivido mais frequentemente. Então, claro que temos que conviver com todas as pessoas, sem nenhum tipo de preconceito, de forma alguma. Mas em alguns momentos temos que eleger pessoas que nos fazem alavancar o melhor que a gente tem em nós mesmos. E aí, mais uma vez eu repito, participem, façam sua inscrição no Círculo de Estudo da Prosperidade. Lá você vai conviver com pessoas proativas, profissionais liberais, autônomos, pessoas interessadas em progredir na vida, que estão trabalhando pelo seu seu crescimento interior, pessoas que já têm uma visão de vida muito positiva. Fazer networking com essas pessoas vai fazer com que você também seja alavancado para uma vida de muito mais realizações. Continuando aqui no livro, nosso livro texto, Convite à Felicidade, volume 1, diz aqui o mestre Masaru Taniguchi: o pensamento é força motriz. Deve-se saber que o pensamento formado na mente humana é uma força poderosa. O pensamento formado na mente humana é uma força poderosa. Para que as boas coisas apareçam concretamente no mundo real, é preciso antes desenhar o reino de Deus no mundo mental. E aqui vem uma frase do Cristo, que o mestre Masaru Taniguchi cita: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Essas palavras de Cristo significam que, quando se firma no mundo mental a inabalável fé na concretização, realiza-se neste mundo tudo que já existe no reino de Deus. Eu vou repetir. Quando se firma no mundo mental a inabalável fé na concretização, realiza-se neste mundo tudo que já existe no reino de Deus. E realmente nada nos vai ser impossível, né? Tem coisas que aparentemente são impossíveis, mas quando você se firma na imagem verdadeira, você traz Deus para junto de você, nada se torna difícil ou impossível. No Evangelho, eu queria fazer uma reflexão com vocês. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, tem uma passagem bem interessante, gente, que tem a ver com não perder oportunidades, agarrar as oportunidades, né? Não deixar escapar as oportunidades de sucesso em nossa vida. Que é o momento, que é aquela passagem bíblica onde Jesus caminha sobre as águas, que é muito conhecida essa passagem,
do Evangelho de Mateus. E lá, não vou ler o texto aqui, mas eu vou só apenas comentar. Lá tem um momento em que Cristo está despedindo a multidão, conversando com a multidão, e junto dele estavam os seus discípulos. E ele fala com os apóstolos assim: vão para o barco, que eu vou depois. Os discípulos ficaram meio ressabiados. Aí eu vou fazer uma análise desse ponto da Bíblia e fazer uns comentários das minhas reflexões também, a minha análise aqui, né? E aí ele fala: vão que eu vou depois. Eu creio que alguns apóstolos pensaram assim: mas vai depois de que jeito? Porque a gente às vezes raciocina do ponto de vista material, do ponto de vista físico só, né? Vai depois como, gente? Porque os discípulos tinham uma impressão, tinham uma negativa de ir para o barco. Por quê, gente? Porque a última vez que eles foram para o barco, a coisa não foi muito boa, não. Eles estavam no barco, Cristo também estava no barco, e começou o mar ficar revolto, o mar ficar agitado, vento, tempestade, e o barco ficando agitado, e Cristo, diz o texto, Cristo dormia no fundo do barco, né? E aí Pedro ficou doido, falou: vão afundar, vamos morrer todo mundo. Chegou lá: mestre, mestre, salva-nos que pereceremos. Aí imagino eu, né? Que uma imaginação. Cristo despertou lá, acordou. Ô Pedrão, o que foi, meu filho? Senhor, o barco está afundando. Calma, Pedrão, comanda esse negócio aqui, meu filho. Eu comando esse trem aqui. Foi assim que ele falou, não, é só a interpretação minha, viu, gente? Ele levantou lá, chegou na proa do barco, levantou os braços e ordenou ao vento e ao mar que se acalmassem. E naquele momento o vento se acalmou, o mar ficou tranquilo. E aí os discípulos pensaram assim: que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então essa foi uma passagem anterior, que eu contei apenas para fazer um contraponto com esse momento que a gente vai comentar aqui agora, né? Por isso os apóstolos estavam meio ressabiados de ir para o barco. Vai que eu vou depois. Porque se o barco afundasse daquela vez, ele morria também. Dessa vez só ia os apóstolos. Ele disse que ia depois, né? Ah, Senhor, acho que eu não vou não. Vai para o barco. Não vou não, vai para o barco. Não vou, vai. Quem manda aqui sou eu. Para o barco agora. Os discípulos foram para o barco ali, a contragosto, né? Porque lá o texto fala: ele ordenou que eles fossem para o barco. E se ele ordenou, porque eles não queriam ir, fala a verdade. Aí vai todo mundo para o barquinho. E eles vão para o barco e Cristo fica despedindo a multidão. Passado o tempo passou, e eles no barco, e o texto fala que na quarta vigília da noite, Cristo foi ter com eles, caminhando sobre o mar. Sabem que horas é a quarta vigília, gente? As vigílias eram de 3 em 3 horas. A primeira era de 18 às 21 horas. A segunda, de 21 à meia-noite. A terceira, de meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília, de 3 às 6 da manhã. A que horas Jesus apareceu lá? Depois das 3 da manhã. E o mar estava agitado, madrugada caindo, os discípulos desesperados no barco, o mar revolto, o vento. De repente, eles avistam uma figura de branco caminhando sobre as águas. Olharam aqui e disseram assim: é um fantasma. O texto fala: é um fantasma, né? Então, imagina que fosse um fantasma caminhando naquela água. E Cristo diz: não, acalme, sou eu. E Pedro que é muito ousado, né? Pedro que é muito corajoso, olhou aquela cena dele caminhando na água, não tinha certeza se era ele, se não era Cristo, né? Ele disse assim na dúvida: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo, caminhando sobre o mar. Olha que doideira é essa. Pedro era muito ousado, né? Os discípulos pensaram assim: pô, esse cara pirou o cabeção agora, ficou louco. Quer caminhar na água? O que é isso? O cara é doido. O que Cristo falou? Calma, Pedrão, segura sua onda aí, meu filho. Estou chegando no barco já, fica tranquilo. Caminhar sobre as águas é algo muito difícil, tem que ter um domínio maior. Você não tem, eu tenho esse domínio. Calma que eu estou chegando no barco. Foi isso que ele falou? Não. Cristo é o educador por excelência, gente. Ele nos ensina pelo exemplo. E ele disse uma frase curta, de uma palavra, com o verbo no imperativo afirmativo, e disse: vem. Olha só. Quer caminhar sobre as águas, Pedrão? Esse é o seu sonho? Vou financiar o seu projeto de prosperidade. Pode vir para cá. E Pedro não teve dúvida, meus amigos.
desceu do barco e foi caminhando. Na hora que ele desceu do barco, ele pisou na água. Eu imagino Tiago e João, que era sócio dele no barco, pensando assim: afunda, afunda. Não pensaram isso não, é brincadeira. Mas é sempre assim. Quando alguém tem coragem de fazer algo novo, algo inusitado, algo diferente, sair do barco, quem não tem coragem torce às vezes para o nosso insucesso. A gente tem que mudar essa postura mental, né? E Pedro caminhou sobre as águas, gente. Focado no Cristo, ele caminhou sobre as águas. Foi caminhando, caminhando, de repente, olhou para baixo e falou: peraí, estou caminhando sobre o mar? Como é que eu estou fazendo isso? Isso aqui é muito difícil. Afundou. E na hora que ele afundou, Cristo se aproxima dele, estica as mãos, ergue-o e disse para ele: por que temeis, homem de pouca fé? Chamou Pedro de homem bule, né? Homem de pouca fé. Se Pedro era homem bule, homem de pouca fé, imagina o que significava no barco. Era de colocar o quê? E ele ergueu Pedro e foi com ele para o barco. Interessante refletir sobre isso, gente. O que significa sair do barco, hein? Esse texto é muito profundo. Significa abandonar o comodismo, abandonar a zona de conforto e fazer algo novo, agarrar as oportunidades. O texto fala, nosso tema de hoje, não deixe escapar a oportunidade de sucesso em sua vida. Pedro não deixou escapar a oportunidade. Mas ele afundou, mas ele tentou, e mais do que isso, ele conseguiu caminhar alguns passos sobre as águas. Ninguém mais conseguiu, só ele, porque ele tentou, porque ele foi ousado, porque ele saiu do barco, saiu da zona de conforto, saiu do comodismo e fez algo novo por ele mesmo. Num mar revolto, num mar agitado, com muito vento, qual era o lugar mais seguro para se ficar? No barco, gente. Mas cada discípulo conhecia cada metro cúbico daquele barco. Aquele barco representava uma segurança, não é isso? No entanto, ele não dava oportunidade de você se desenvolver por si próprio. Ao sair do barco, você começa a entrar num oceano desconhecido, vamos dizer assim, escuro, que era noite, mas você está entrando num mundo de muito maior liberdade. Um oceano, um mar de infinitas possibilidades. Mas para isso, eu tenho que ter coragem de sair do barco. Quando se faz um navio, um grande navio, um transatlântico, um navio cargueiro, seja qual for a sua especificação, qual é o lugar mais seguro para o navio ficar? No porto. Mas não foi para isso que ele foi feito. Ele foi feito para singrar os mares, feito para transportar equipamentos, transportar cargas, transportar pessoas, fazer cruzeiros pelo mundo afora. Essa é a função do navio. A nossa missão como filhos de Deus não é ficar atracado no porto, não é ficarmos presos dentro de um barquinho, mas é romper o barco e sair para um mundo de muito maior liberdade. Se a gente fosse fazer fosse feita uma reunião com o colégio apostolar, com aqueles discípulos ali, e alguém se levantasse, e dissesse assim: olha, há uns dias atrás nós vimos um homem caminhar sobre as águas junto com Jesus. E se Pedro estivesse na plateia, ele diria: esse cara sou eu, porque ele foi capaz de sair do barco. As pessoas ousadas, as pessoas que não têm receio de sair do barco, de fazer algo novo, algo diferente para suas vidas, essas pessoas contam milagres a seu próprio respeito. Quem não tem coragem de sair do barco só conta milagres a respeito dos outros. Está na hora de nós sairmos do barco, abandonarmos a dependência e não deixarmos mais passar as oportunidades que Deus nos dá a todo instante. Então, é importante que nós tenhamos essa visão mais ampliada, essa visão mais dilatada. Isso realmente vai transformar toda a nossa existência.
Precisamos mudar. O que é sair do barco? É mudar o seu conceito a respeito da sua vida. O que você pensa a seu respeito? O que você acha de você? Como você se vê? Então, mais uma vez, me torno repetitivo, mas eu acho importante, volto a frisar essa questão. Quando você se matricula no Círculo da Prosperidade, você começa a mudar essa visão a seu respeito. Você começa a ver que você é capaz de sair do barco, da mesmice, da acomodação, e fazer algo diferente na sua vida, ousar mais, transformar a sua existência. Todos aqueles que ousaram fazer algo diferente, transformaram, gente. Há uns anos atrás, talvez não seja da época de vocês, existia um celular chamado BlackBerry. Era famoso, por quê? Porque esse celular tinha teclado, mas não era igual ao celular comum, de teclado antigo, não. Os celulares antigos tinham teclados, cada teclado tinha ali 4, 5 funções. Cada tecla tinha ali 4 letras, uma coisa assim, números, né? Então os teclados, para cada letra que você ia digitar, o número, tinha um teclado específico que fazia cada tecla para 4, 5 funções. O BlackBerry inovou um teclado completo, uma tecla para cada letra. Foi uma inovação, né? Era um valor bem considerável na época. Quem tinha um BlackBerry era aquela coisa, né? Tinha um status maior. De repente, um cara resolveu sair do barco. Um cara chamado Steve Jobs. Ah, é legal esse monte de tecla aqui, bacana. Que tal fazer um celular sem tecla nenhuma? E criou o touchscreen, né? Você toca na tela e aparece um teclado virtual, não tem mais tecla nenhuma e ao mesmo tempo tem todas as teclas. Veja bem, inovação, gente. Isso é sair do barco. Tem um cara maluco aí que está inovando no mundo, chamado Elon Musk, criador da Tesla, criador do SpaceX, né? Starlink. Um cara, estou lendo a biografia dele, um cara fantástico. Esse cara sai do barco com força. Ele está nos empurrando para o progresso, nos empurrando para o futuro. Enquanto as grandes empresas da indústria automobilística ficavam ali arraigadas nos combustíveis fósseis como fonte de energia para movimentar seus carros, esse cara criou a Tesla, né? Essa empresa maravilhosa de automobilismo, de indústria automobilística nos Estados Unidos, que fabrica carros elétricos, né? E ele empurrou todo mundo, gente. Quem quiser se manter no mercado tem que agora fazer essa migração de veículos movidos a combustível fóssil para veículo elétrico e outras fontes alternativas de energia limpa. Ele movimentou, ele fez as coisas acontecerem na contramão do status quo que tinha na época. Saiu do barco, gente. E agora, recentemente, ele comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares. E a Tesla, aquela empresa de carros elétricos que ele iniciou, né, há um tempo atrás, hoje está avaliada no mercado em 1 trilhão de dólares. É um cara que revoluciona. É um cara que empurra a gente para um futuro diferenciado e nos motiva a todo momento a sair do barco, a fazer algo novo, a fazer algo diferente por nós mesmos e por aqueles que estão ao nosso redor. A gente precisa realmente trabalhar nesse sentido, né? Fazermos algo novo por nós mesmos. Isso é fundamental, mudarmos o nosso pensamento a respeito da gente mesmo, a respeito dos outros. Se eu quero manifestar prosperidade na minha vida, como é que eu vejo as pessoas prósperas, pessoas ricas financeiramente? Qual a minha visão dessas pessoas? Eu aplaudo o sucesso delas ou eu tenho inveja? Se eu tenho inveja, eu estou negando a minha própria prosperidade. Neste livro aqui, ó, Chave da Provisão Infinita, na página 88, o Sagrado Mestre Masaru Taniguchi nos fala qual a postura mental que temos que ter em relação a pessoas ricas. Ele diz assim: não devemos criticar nem odiar os ricos.
Se você fizer isso, seu subconsciente rejeitará os ricos e não deixará que você próprio seja rico. Pare de se intrometer, ele está falando isso aqui, gente. Pare de se intrometer na vida dos outros, querendo saber como eles conseguiram ganhar dinheiro. Isso não é incumbência sua. O que você deve fazer é apenas amar. Olha bem, apenas amar. Isso não, como ele conseguiu dinheiro, não é problema seu. Vibre com o sucesso do outro. Quando você vibra com o sucesso do outro, o seu sucesso também está a caminho. Então, essa é uma forma muito importante de a gente não perder as oportunidades que a vida nos dá. Mude o seu foco. Sair do barco é mudar o seu pensamento a respeito de você e do próximo. Qual a ideia que você tem de prosperidade? De riquezas espirituais, riquezas materiais. A gente sempre fala na ação da prosperidade que prosperidade não é material, é espiritual. Quando você adquire prosperidade espiritual, a prosperidade material é natural que venha também. Mas para eu adquirir prosperidade espiritual, eu tenho que mudar a minha visão a respeito da prosperidade. Né? Porque muitas vezes eu, como religioso, como pessoa de fé, eu acho que fé não combina com prosperidade, com riqueza. Essa é uma ideia equivocada, que afasta a prosperidade da minha vida. Neste livro aqui, ó, Saúde e Prosperidade, do professor Masaru Taniguchi, ele nos fala aqui, na página 81, 82, são exatamente os santos que devem enriquecer mais. Se é pobre, uma pessoa honrada, conhecedora de como deve ser usado o dinheiro, e rica, outra pessoa que nem sabe como usá-lo corretamente, a riqueza acaba sendo usada somente para fins espúrios. Portanto, se uma pessoa atingiu o estado espiritual de santo e deseja usar a riqueza em conformidade com a vontade divina, ela pode receber em guarda quanto dinheiro for possível. Então, gente, se o materialista prospera, com muito mais razão o espiritualista merece a prosperidade, porque a prosperidade dele, o sucesso financeiro dele vai beneficiar muitas pessoas ao redor. Né? E que a gente possa também trabalhar pela prosperidade, pela felicidade, pela paz de muitas pessoas. Né? Viemos, como eu falei, não viemos para ser servos, mas viemos para servir, sermos úteis. E na Seitanoye temos uma grande forma de sermos úteis a grande número de pessoas, chamado missão sagrada. A missão sagrada é uma forma em que a gente angaria fundos, né? As pessoas colaboram, quem é sócio da missão sagrada, colabora financeiramente com o movimento de iluminação da humanidade, movimento da saúde de paz pela fé. Seja você um colaborador também da missão sagrada, que vai beneficiar muitas pessoas e já beneficia muitas pessoas. Diz aqui o Sagrado Mestre Masaru Taniguchi no livro Saúde e Prosperidade, na página 82. Na época em que foi fundada, a Seitanoye não recebia nenhuma doação de seus adeptos, e eu sozinho arcava com todas as despesas do movimento de iluminação da humanidade. Mais abaixo ele fala: hoje os adeptos passaram a compreender que não devem apenas receber de mim, pois ficar apenas recebendo graças não contribui espiritualmente para acumular virtudes. E muitas pessoas manifestam-se espontaneamente dizendo: se é uma causa tão nobre como o movimento de iluminação da humanidade, por favor, utilize esse dinheiro. E contribuem com toda a alegria do coração. Veja bem, então esse é o caminho. Quanto mais você contribui com as pessoas, com o movimento de iluminação da humanidade, mais pessoas são iluminadas, recebem graças e muitas existências. Então, seja você um colaborador, um participante, um associado da Missão Sagrada. Você vai contribuir com a expansão do movimento no Brasil e em toda a América Latina. Então, cabe a cada um de nós fazermos esse papel de divulgador dessa verdade maravilhosa. E temos que pensar sobre isso com muito carinho, com muito amor. Eu queria encerrar esse nosso bate-papo com uma pequena reflexão, para nossa reflexão. É uma história que eu vou contar, que ela na verdade não aconteceu, né? Ela não é verídica, mas a sua mensagem é verdadeira. Parece
um contrassenso isso, né? A história não é verídica, mas a mensagem é muito verdadeira e muito real. Dizem que uma vez um homem queria vender um sítio e ele se encontrou com o poeta Olavo Bilac, que era conhecido seu, e disse para ele o seguinte: poeta, eu quero vender o meu sítio, que o senhor conhece tão bem. Será que o senhor poderia redigir um anúncio para eu colocar no jornal? E o poeta pegou um papel e um lápis e assim escreveu: vende-se encantadora propriedade, onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. É cortada por cristalinas e marejantes águas de um belo ribeirão, e a casa nela existente é banhada pelo sol nascente e oferece sombras tranquilas das tardes na varanda. Passados alguns dias, esse homem se encontrou com o poeta, e aí Olavo Bilac perguntou para esse rapaz: e então, meu amigo, conseguiu vender o sítio? E o homem respondeu: nem pensei mais nisso. Depois que eu li o seu anúncio, é que eu descobri a maravilha que eu tinha. Assim é a vida, meus amigos. Assim é a vida, minhas amigas. Talvez nós precisemos de pessoas que anunciem a beleza da nossa vida para que a gente aprenda a valorizá-la. Não deixe escapar as oportunidades de sucesso na sua vida. Não espere que outra pessoa tenha que vir falar para você quão maravilhosa é a sua vida, o quão bem-sucedido você já é. Você já é bem-sucedido da forma como você está. Descubra isso em você. Descubra o ser grandioso que é você. E aí para você nada mais será impossível. Deus nos deu uma vida maravilhosa, somos vencedores, somos pessoas abençoadas, assim como nós estamos hoje. Não perca nenhuma oportunidade de crescimento na sua vida. Agarre as oportunidades e seja cada vez mais feliz. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Desde que os seminários presenciais da Seitianoye voltaram, eles já deixaram momentos inesquecíveis nos corações dos participantes. E agora, no mês de julho de 2022, novas memórias nos esperam. Já temos novos seminários programados em diferentes academias de treinamento espiritual pelo Brasil. Cada um deles com a própria temática, programação, equipe de orientadores e experiências. Vamos ver os seminários deste mês? Nos dias 2 e 3 de julho, teremos o seminário Comande Sua Vida com o Poder da Mente na Academia de Minas Gerais. Nos dias 9 e 10 será o seminário em comemoração dos 40 anos de fundação da Academia de Santa Tecla. Já nos dias 16 e 17 é a vez do Seminário do Perdão na Academia de Santa Fé. E nos dias 30 e 31, o Seminário do Perdão chega à Academia de Santa Tecla. Enquanto no mesmo fim de semana, temos o seminário A Arte de Viver em Família na Academia de Biúna. E também o seminário Ressignificando o Seu Papel na Vida em idiomas português e japonês na Academia de Curitiba e na Academia da Amazônia. Acesse o portal www.sni.org.br para conferir as informações de cada evento. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail seminários@sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Muito obrigada!